Durante o processo evolutivo, uma das ferramentas que ajudou os animais a conquistarem o ambiente terrestre foi a mudança no seu processo respiratório. Os peixes, basicamente, têm respiração branquial. Os anfíbios, quando chegaram aqui, tinham respiração pulmonar, mas ainda dependiam muito de uma respiração cutânea. Foi a partir dos répteis que essa respiração começou a ficar mais sólida, dependendo unicamente de pulmões. Depois vieram as aves, também com uma respiração pulmonar sólida, mas nos mamíferos essa respiração ficou consolidada de uma vez por todas. Além de apresentar 2 pulmões, os mamíferos contam com um músculo poderosíssimo que ajuda bastante nesse movimento respiratório chamado de diafragma. E se você quer entender um pouco mais desse mundo dos pulmões, desse mundo da respiração, eu me chamo Jonas, sou professor de biologia aqui do Ciências no Papel e te convido para essa aventura de tirar o fôlego do sistema respiratório. Vem! Mas ele está impossível. Fala galera massa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ciências do Papel e a gente vai dando continuação à nossa querida videoaula de sistema respiratório. A gente na primeira parte viu do nariz até os brônquios e a partir de agora a gente vai começar a entender o que é que acontece dentro do pulmão. Como eu coloquei para vocês aqui no slide, fica bem fácil de perceber que os nossos pulmões são compostos basicamente de 2 lados, né? Um pulmão do lado direito e um pulmão do lado esquerdo. E uma curiosidade que muita gente não sabe, os pulmões, eles não têm o mesmo tamanho. Normalmente o pulmão do lado direito ele é bem maior do que o do lado esquerdo, pelo simples fato de que aqui do lado esquerdo você também tem um coração. Então o pulmão, além de ele ter que dividir espaço com a costela, ele vai ter que dividir aqui com o coração, sendo por isso um pouco menor, mas não que isso afete a sua capacidade. A gente sabe também que o pulmão está instalado aqui na caixa torácica. Então, se você lembrar, todos nós a gente tem aqui as costelas, esse ossinho aqui do meio chamado externo, e esses ossos eles ajudam a proteger os pulmões, já que eles são órgãos super delicados. Vocês vão perceber que a estrutura dele é muito fofinha, muito macia, e lembra muito uma almofada, né? Na delicadeza, qualquer coisa pode furar assim sem fazer muito esforço. A gente também sabe que esses camaradas, eles possuem uma películazinha de revestimento. Se no seu celular você tem uma película que serve para proteger a tela, o nosso pulmão ele também tem uma película. E eu digo que é uma película dupla face. É uma face voltada para a costela e outra face voltada para o pulmão. Então você vai ficar com uma face na costela, uma face no pulmão e elas se grudam. E o mais legal, entre elas tem um líquido para ajudar a deslizar. Então toda vez que você está respirando, ela desliza e volta. Desliza e volta. E é muito importante. Então essa membrana dupla, né, chamada de pleura, ela dá esse revestimento. Tanto que algumas pessoas, quando acabam sofrendo algum acidente aqui nessa área do pulmão e a pleura acaba sendo perfurada, ela acaba perdendo esse líquido. Isso acaba se tornando muito preocupante. Às vezes, quando um camarada leva um tiro, por exemplo, esse líquido da pleura ele pode acabar entrando no buraco feito do pulmão. Isso acaba levando a pessoa a ter um afogamento mesmo sem estar dentro d'água. Olha que coisa complicada, né? Mas, prof, beleza. Só que o que é que a gente vai ver? O seu pulmão, basicamente, ele é constituído por aquelas estruturas que eu mostrei lá na primeira aula, que parece uma colmeia. A gente chamava de alvéolo, que é essa estruturazinha aqui, tá? Então, vamos supor, eu peguei aqui esse pulmão, aqui está o teu pulmão fechado, aqui veio a traqueia conduzindo ar, ela ramificou nos 2 brônquios. Esses brônquios eles se ramificam como se fossem galhos de árvores em bronquíolos. E no finzinho do bronquíolo vocês vão ter aqui esses cachinhos de uva que lembram muito, né, favo de mel, que são os alvéolos. Então basicamente todo mundo possui. Então olha só, o ar entra aqui pela cavidade nasal, vai passando aqui por toda a tubulação e quando chega no pulmão é onde o mistério vai acontecer. Eu digo que é aqui que a parte mágica fica mais bonita na parte da respiração. Então foram fofinhos? Olha que legal. Na hora que você vê o ar chegando, essa aqui é a estrutura final do seu pulmão. Então o ar que você pegou aqui no nariz, até chegar no final de tudo, ele vai topar nessa estrutura que parece um cacho de uva ou um favo de mel. Depende muito de como você enxerga. Prof, que legal. Então cada bolinha dessa daqui é um alvéolo, exatamente. Cada bolinha, gente, cada bolinha dessa é um alvéolo. Você vê que é uma estrutura bem fininha, super delicada. E o que é que vai acontecer? Por que ela existe, né? Por que ela é tão importante? Lembra que a gente falou que a principal função do sistema respiratório é o que? A troca gasosa? Então, a troca gasosa acontece aqui nos alvéolos. É nessa estrutura super delicada e super fininha que eles conseguem fazer a troca do oxigênio pelo CO2. Então mostra pra gente, prof, como é que é isso. Se vocês repararem,
Cada bolinha dessa é um alvéolo que a gente aprendeu. Isso daqui que vocês estão vendo por cima são os vasos sanguíneos. Todo mundo sabe. A troca gasosa vai acontecer entre o alvéolo e esse vaso sanguíneo. Então, repara só como é que funciona. Eu botei aqui no slide para vocês que eles são esses saquinhos que é por onde o ar chega e onde vai acontecer essa respiração. E são saquinhos super vascularizados, ou seja, cheio de vasos sanguíneos ali por cima, né, irrigando. Por que isso é importante, prof? Porque dentro do vaso sanguíneo, você vai ter o sangue que está com os gases. E aí você vai fazer essa troca do vaso com o alvéolo. Olha como é facinho. Tá aqui o alvéolo, tá aqui o sangue. Eles estão bem pertinho. O sangue vai trazer um gás para eliminar. Ele vai jogar no alvéolo. E o alvéolo está trazendo um gás que eu quero pegar. Aí ele joga para o sangue. Então isso está acontecendo nesse exato momento que você está me assistindo. Você está respirando e expirando, e essa troca está acontecendo. O CO2 está vindo aqui, ó, no sangue e entrando no alvéolo, e o oxigênio está vindo no alvéolo, entrando no teu sangue. Isso é incrível. Essa troca, né, de gases que acontece entre o alvéolo e o sangue, a gente chama de hematose. Então, um termo chique para você aprender e se amostrar aí com seus colegas é hematose. O que é isso, prof? É a troca gasosa que acontece entre o alvéolo, né, e o vaso sanguíneo, que é quando um sangue ele deixa de ser venoso, rico em CO2, para ser rico em oxigênio, se chamando arterial. Então, nesse esquema aqui fica muito mais bonito de entender. Então, ó, aqui está chegando o oxigênio no alvéolo e está entrando no sangue. E o sangue está soltando o CO2, ó. O oxigênio chega pelo alvéolo, entra no sangue, enquanto que o sangue solta o CO2 no alvéolo para sair pela respiração. Aqui fica mais legal também de ver, ó. Tá aqui o alvéolo bonitinho, tá aqui os vasos sanguíneos. O que é que está acontecendo, prof? O sangue está trazendo o CO2 para soltar no alvéolo e o alvéolo está trazendo oxigênio para soltar no sangue. Então é sempre essa troca. O CO2 vem do sangue, entra no alvéolo, e o oxigênio vem do alvéolo, entra no sangue. Então está acontecendo essa hematose, essa troca, né, da tipagem aí do sangue de venoso para arterial. E para a gente entender isso, eu gosto sempre de comentar sobre esse conceito que a gente chama de difusão. Não é muito difícil não, pelo contrário, é bem facinho. Pense num perfume. Onde é que você vai ter muito perfume? Dentro do frasco ou fora? Prof, óbvio que dentro. Quando você aperta e o perfume é jogado do lado de fora, você já percebeu como ele sai fácil? Por que isso acontece? Porque isso é uma difusão. O que é difusão? É quando uma substância sai de um lugar onde tem muito para um lugar que tem pouco. Então no perfume, quando você pega, ele vai sair de um canto que tem muito para um lugar que tem pouco. É a mesma coisa aqui com a troca gasosa. Por que a gente consegue soltar o CO2 com tanta facilidade para o alvéolo? Porque ele vem em grande quantidade no sangue. É tudo que você já tinha utilizado, então você vai soltar. Enquanto que o contrário é verdadeiro. O oxigênio está em grande quantidade aonde? No alvéolo. Por difusão, ele entra no seu sangue. Olha que massa. Então, CO2 por difusão vai para o alvéolo e o oxigênio por difusão vai para o sangue. Top, né, prof? E aqui, para a gente entender mais uma vez como é que funciona isso, ó, bem bonito, olha esse esquema. O sangue que chega no alvéolo contém muito CO2 e pouco oxigênio. Então, olha o que acontece. Aqui está vindo a hemácia, cheia de oxigênio, né, que ela tinha acabado de pegar, mas aqui ela está cheia de CO2. Ó. Ela joga o CO2 para o alvéolo e pega o oxigênio, que está em maior quantidade. Deixa eu só repetir aqui mais uma vez para vocês. Olha que bacana. Muito O2 por difusão vem para cá e o CO2 por difusão entra no alvéolo. Isso é incrível, é muito, muito, muito bonito da gente entender. Então, quando você tem essa diferença de concentração, fica mais fácil do sangue conseguir fazer essa troca gasosa. E aí a gente vem chegando nesses movimentos de inspiração que a gente não pode deixar passar sem comentar sobre. Olha só isso daqui, olha para cá. Para você fazer esse movimento respiratório, dois músculos são fundamentais para a gente conseguir. Como é que é isso, prof? Você vai ter esses músculos que ficam entre as costelas, que a gente chama de intercostal. Lembra quando você come aquela costelinha? Prof, é bom, né? Pessoal, esse osso aqui da costela seria o equivalente a um nosso, tá? E essa carne que vocês estão vendo na costela é esse músculo intercostal. Para que ele serve, prof? Toda vez que esse músculo contrai, ele faz com que a sua caixa torácica, ela aumente de tamanho. Não adianta nada você respirar, o pulmão crescer e a caixa não acompanhar o movimento. Então, o que acontece aqui?
Esse osso é puxado pelo músculo e o pulmão tem espaço para crescer. Bacana, né, prof? Um outro músculo que é fundamental e a gente comentou no início da aula, característica exclusiva de mamíferos como nós, é o diafragma. Enquanto o intercostal ele vai mexer diretamente no osso, o diafragma vai mexer diretamente no seu pulmão. Então o diafragma, quando ele contrai, ele puxa o pulmão para baixo, isso faz com que ele aumente de tamanho. Olha que legal. Então toda vez que você respira, esse diafragma ele contrai para baixo. Então vamos entender aqui como é que funciona esse mecanismo de inspirar e o mecanismo de expirar. Não é difícil, é só você entender a sequência aqui do processo. Olha só, toda vez que você inspira, que você puxa o ar para dentro dos seus pulmões, dois movimentos estão acontecendo. O primeiro, o diafragma ele contrai e desce para fazer com que o pulmão aumente de tamanho. E os músculos das costelas, eles contraem e sobem, fazendo com que a caixa ela aumente de tamanho. Porque foi o que eu te disse, não adianta nada o pulmão crescer e a caixa não acompanhar. Não faz muito sentido isso daí. Então, olha só, para você inspirar, o que acontece? Diafragma contrai e desce, intercostal contrai e sobe. Como o seu pulmão fica maior, fica mais fácil do ar entrar. E assim você consegue inspirar. Então você consegue com contração muscular, aumento do tórax e esse ar lindamente consegue entrar aí nos seus pulmões. Então olha que bonita essa animação, ó. Você vê que o ar, ele entra aqui na cavidade, ele vem descendo pela traqueia e o pulmão ele consegue captar como, ó. Diafragma contrai, consegue puxar o ar. Ele contraiu, puxou o ar para baixo. Massa, prof. E o contrário, na expiração é justamente o oposto. Olha só, na hora que o diafragma ele relaxa, ele acaba subindo. E no que ele sobe, isso ajuda o pulmão a empurrar esse ar para fora. Além disso, o pulmão ele vai acabar diminuindo de tamanho. Pense num balão cheio de ar. Na hora que você comprime o balão, que você aperta, ele bota esse ar para fora. É o mesmo esquema. Então, quando o pulmãozinho ele vai diminuindo de tamanho, já que o diafragma está relaxando, isso ajuda a botar o ar para fora. E não só isso. Lembra daqueles músculos intercostais? Eles relaxam. E no que eles acabam relaxando, isso ajuda também a diminuir o tamanho do pulmão e você expirar e colocar isso para fora. Então é bem bonito. Inspirar, diafragma contrai e desce. Expirar, ele relaxa e sobe, botando esse ar para fora. E para você conseguir botar esse ar para fora, não esquece de que a tua costela também ela diminui. Tranquilo? E se você curtiu essa aula, dá aquele like maroto, não esquece de compartilhar. A gente vai ter aqui uma playlist completa para você acompanhar todos os sistemas e ficar por dentro de tudo. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aquele comentário top que o prof ama. Um cheiro bem grande e até a próxima. Valeu!